Eu vou mostrando a mão. Vai. Meus irmãos, eu vos saúdo na paz do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e a tua família. Querido, por bondade e misericórdia do Senhor, eu sou o pastor Roberto. Que Deus venha abençoar a tua casa, a tua vida e tua família. Porque a Bíblia é nas minhas mãos e eu tenho uma palavra para o teu elevo espiritual no dia chamado hoje. Porque hoje é o dia que fez o Senhor. Então alegremos e regozijemos nesse dia. Eu tenho um canal no YouTube chamado Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Está passando aí no teu celular, na sua TV, no seu smart. Enfim, está passando aí. Eu gostaria que você entrasse nesse canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes e deixasse o seu like, o seu joinha, para que o YouTube reconheça e compartilhe para mais pessoas, tá bom? Então entra no canal aí, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações, canal Atalaia de Cristo Roberto Nunes. Querida, palavra de Deus, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, segundo livro dos Reis, no capítulo 4, eu gostaria de pedir a tua atenção e você prestasse muita atenção no que o pregador vai falar através do Espírito Santo para você. O texto da palavra de Deus começa assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor levar-me os meus 2 filhos para ser escravos. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Declara-me o que tens em tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada, a não ser uma botija de azeite que o meu marido deixou. Então disse ele: vai e pede para si vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vazias, e põe a parte que estiver cheio. E partiu, pois, dali, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e lhe trazia os vasos. E sucedeu que cheio foram os vasos para um canto, e disse a seu filho: traz-me ainda mais um vaso. Porém ele disse: mãe, não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez o saber ao homem de Deus e disse: vai e vende o azeite e paga a tua dívida, tu e teus filhos, vive do resto. Meus irmãos, esse texto é um texto muito importante para os dias que vivemos hoje. Quando eu mergulho nessa história através do Espírito Santo, o que o Espírito Santo me revela sobre esse texto, eu quero passar para você. E quando eu vejo esse texto, eu vejo um profeta, uma mulher
os filhos e o desespero. Um profeta, uma mulher, os filhos e o desespero. Quando ela chega a consultar o profeta, aí atrás do profeta, ela foi não apenas desabafar o que estava passando na sua casa, ela foi dar testemunho do seu esposo, do seu marido. Porque o texto, quando começa o texto diz assim, olha, uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu. Essa mulher chega diante do profeta com um grande testemunho do seu marido falecido. Porque tem muitas pessoas que em vida já criticam o marido, já mete o pau no marido. Tem muitas pessoas que em vida, ao invés de ajudar o ministério daquele homem, acabam o criticando. Você só sabe ir para a igreja, você só sabe passar o dia no monte, você só sabe isso. Nunca chega com a palavra de encorajamento para incentivar o ministério daquele homem. Ela disse: olha, o meu marido, teu servo, morreu. Mesmo aquele homem morto, mesmo aquele homem que já não estava com ela, no convívio dela e com os seus filhos, ela deu testemunho de vida daquele marido. Querido, muitas das vezes a gente vive com a pessoa anos a fio e nós não sabemos como aquela pessoa reage em determinadas situações. Eu já atendi pessoas na igreja que braços dados, abraço, beijo na igreja, aquela coisa toda. Quando eu cheguei de surpresa para orar, para visitar eu e mais alguns obreiros, a gente tivemos uma surpresa muito grande. E o obreiro que estava comigo, o obreiro Cristiano e o presbítero José, que estão sempre ouvindo, aí eles falaram assim: pastor, não é aquele irmão da igreja, não é? Eu falei: José, faz de conta que você não viu. Chega lá no gabinete e a gente conversa. Por quê? Porque muitas das vezes, querido, nem tudo que aparenta ser é verdadeiramente aquilo que está aparentando. Mas aquela mulher, ela tinha convicção, ela tinha certeza de quem foi o marido dela, o quanto tempo ele viveu com ela. Ele simplesmente demonstrou ser um servo de Deus, não apenas servo do profeta Eliseu, mas um verdadeiro homem de Deus, compromissado com a família e com o seu ministério. E ela continua dizendo: o meu servo morreu, e tu, profeta Eliseu, sabias que ele temia o Senhor. Olha, ela jogou a responsabilidade de dizer para o profeta Eliseu se o marido dela era homem de Deus ou não. Porque a história aqui está falando do profeta Abadias, que era marido desta mulher. A Bíblia não cita o nome, mas nos estudos que eu busquei a fundo, diz que esse homem aqui era o profeta Abadias. Porque o profeta Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Elias, no seu ministério, fez 7 milagres. Eliseu fez 14 milagres. Elias subiu numa carruagem de fogo, mas antes dele subir, ele deixou a capa para Eliseu. Querido, essa história nos mostra verdadeiramente quem somos dentro e fora de casa. Dentro de casa e dentro da igreja. Conta-se uma história, um pastor muito conhecido, não vou citar o nome que é antiético,
Presta bem atenção, a história que ele conta é o seguinte, que todas as vezes quando o marido chegava na igreja junto com a sua família, sua esposa e seus filhos, ele era uma bênção, ele pulava, rodava, sapateava, profetizava, entregava visões, aquele homem fervoroso na obra, somente dentro da igreja. E todas as vezes quando ele chegava em casa, ele batia num menino, porque menino sempre vai ser menino, menino corre, menino fica inquieto na igreja, e ele olhava para o menino, não falava nada, mas quando chegava em casa, ele metia o couro no menino, batia no menino, espancava o menino. E um belo dia, numa festividade, arrumou o menino, botou um terno, botou uma gravata, aquela coisa que o crente sabe fazer com os filhos, né? Você está entendendo qual é o mistério, né? Enfeitou o menino todinho com a gravata igual a dele, com um terno igual a dele. E começou o pai desse menino pular, rodar, sapatear, cantar, profetizar, enfim, aquela coisa que o pentecostal faz. Aí o menino está sentado assim no altar, olhando para ele, olhando, e o pai para lá e tal, quebrando tudo na igreja, profetizando aquela coisa toda. Aí o pastor presidente olha para o menino e fala assim: caramba, como teu pai é abençoado, você vai ser igual a ele. Olha, se você continuar assim, você vai ser igual a seu pai. Aí ele chama o pastor e fala assim: pastor, eu não quero ser igual ao meu pai não, porque aqui ele se faz de homem de Deus, porque aqui ele revela, ele pula, ele roda, ele sapateia, mas chega em casa, ele bate na minha mãe, mas chega em casa, ele bate em mim, chega em casa, até os animais ele quer agredir. Então, pastor, eu não quero ser igual ao meu pai não. Sabe o que é que eu vejo com isso, querido? O que eu sou aqui, eu tenho que ser na rua, eu tenho que ser na igreja, eu tenho que ser em todos os lugares. E isso é um exemplo que esse pai fazia para muitos que estão nos ouvindo, para muitos que estão nos vendo. Porque ser crente dentro da igreja é muito fácil, porque a minha igreja, ela não começa na igreja, a minha igreja, ela começa dentro da minha casa. O meu primeiro culto, a minha primeira adoração, olha para cá, a minha primeira adoração, ela não começa fora do portão, ela começa dentro da minha casa. Então, essa mulher aqui de 2º livro dos Reis, no capítulo 4, ela está dando testemunho de quem foi o seu marido. Ela simplesmente, ela não diz que o marido dela saía para ficar nos campos de futebol, não saía para a roda dos escarnecedores. Ela simplesmente, ela falou: o meu marido é teu servo e tu sabes. Porque a Bíblia está dizendo aqui que esse marido morre, mas ele contrai uma dívida. Quem sabe que essa dívida, ele contraiu essa dívida para dar o melhor para a sua casa, para dar o melhor para a sua família, para a sua esposa. Talvez comprar algo que ela precisasse para viver uma vida decente como a mulher de um servo de Deus. Só que esse marido veio a morrer e a dívida ficou. E quando fica a dívida, a Bíblia diz que os credores, o que emprestou o dinheiro, o que emprestou algo, aquele homem vieram cobrar. E a Bíblia diz que não só foi uma vez, não só foi um dia, não só foi muitas vezes cobrando, até que chegou o ponto dela procurar a pessoa certa, e no lugar onde tinha o recurso, mesmo que o recurso não fosse financeiro, mesmo que o recurso não fosse um empréstimo, mesmo que o recurso não viesse naquele momento,
mas a palavra que o profeta liberou fez com que ela entendesse que o milagre estava dentro da sua casa. Não sei se você está entendendo a revelação desse texto. O milagre daquela viúva estava dentro da sua casa. Como, pastor? Se vieram os credores para levar os filhos dela, por que o milagre estava lá? Presta atenção no texto. E Eliseu lhe disse: que hei de fazer? Aqui tem uma interrogação. Olha para cá. Que hei de fazer? Ou seja, o que eu tenho a ver com isso? O que eu posso te ajudar em quê? No que eu posso fazer? Fazer o que por você? O texto está bem claro. Que hei de fazer? Tem uma interrogação ali. Quando Eliseu fala assim, que hei de fazer? Na minha concepção, eu acho que o mundo daquela mulher desaba. Eu acho que o chão se abre. Porque, meu Deus, isso aqui é muito forte. Porque aquela mulher, ela foi atrás de socorro. Aquela mulher, ela foi atrás de solução dos seus problemas. E os seus problemas era que o marido morreu e devia. E se não pagasse, levava os 2 filhos. Aí você vai atrás do seu problema para ser resolvido. Você ouve um não como resposta. Querido, olha para cá. Tem não que é seguido de um sim. Muitas das vezes as pessoas estão dizendo sim, mas no mesmo tempo está dizendo não. Ó, eu disse sim porque eu estou na frente dela, mas eu não vou ajudar. Mas ele disse, olha, que hei de fazer lavando as mãos? Aí ele lembra de quem foi o marido dela. Revelação, hein, filho? Texto, hein? Que revelação, hein? Aí ele diz assim, olha, Eliseu diz, que hei de fazer? Aí tem uma interrogação. E nessa interrogação, ele lembra, eita, essa aqui é muito forte. Falei para você que ia ter revelação da palavra. Aí ele olha para ela e ele lembra, sabe de quem? Do marido, que era um profeta, que vivia na escola de profeta junto com ele. É o marido que quando o machado cai dentro da água, Eliseu faz aquele machado, aquele ferro do machado flutuar. Ele estava ali junto com Eliseu, alargando as tendas, fazendo as tendas. Eliseu olhou para aquela mulher, vê a lembrança. Olha, realmente, a consciência dele falando. Realmente o teu marido era um santo homem de Deus. O teu marido era um profeta no qual eu contava com ele. Aí Eliseu diz assim: declara o que tu tens em casa. Engraçado do texto aqui, curioso, que primeiro ele lava as mãos. O que é de fazer? Tem nada que eu possa fazer. Eu sou profeta e profeta está quebrado, está duro. Profeta não tem dinheiro. Profeta vive pela fé. Aí o que ele diz? Declara o que tu tens em casa. Declara-me o que tu tens em casa. E ela disse, 2 pontos. E ela disse, tua serva não tem. Será que eu escutei você falar que também não tem nada? Pois bem, a tua serva não tem nada. Querido, como pode, presta bem atenção na revelação da palavra, como pode uma mulher chegar diante de um profeta com 2 filhos, uma casa, só estou falando do filho e da casa, daqui a pouco eu vou falar do que vai descer. Ela diz assim, ó, a tua serva não tem nada. Tinha 2 filhos e uma casa. Sabe o que é que a revelação da palavra nos diz? Quando Eliseu manda ela declarar o que ela tem em casa, ela diz que não tem nada.
O inimigo colocou o desespero na consciência dela. O inimigo, que é o diabo, que é o inimigo da nossa alma, colocou o desespero naquela mulher, para ela acreditar que verdadeiramente ela não tinha nada. Aí ela diz assim: olha, a tua serva não tem nada, porque o diabo, quando ela saiu de casa, o diabo seguiu, o diabo foi de caminho com ela, para ver o que é que ela ia fazer na casa do profeta. Você está pensando que quando você sai da casa para ir para a igreja, o diabo não vai de caminho, não. Quando você grita, queima, pisa, o diabo fica só de butuca, porque qualquer falhazinha, aí o diabo vai falar: ontem eu fui prego, você me batia, hoje eu sou martelo, quem bate sou eu. E o estado daquela pessoa fica pior do que o primeiro. E voltando aqui no texto, a tua serva não tem nada, desespero total. Querido, olha para cá. Quando bate o desespero na minha vida, na tua casa, a primeira coisa que a pessoa fica, responde, filho, cega. Quando bate o desespero, você não enxerga um palmo diante do seu nariz. Quando bateu o desespero naquela mulher, quando o profeta manda ela declarar o que ela tem, o desespero chegou até ela, e ela diz assim: a tua serva não tem nada. Mas ela chegou dizendo que tinha 2 filhos e uma casa. Como ela não tem nada? Materialmente, ela tem a casa e tem os filhos para ajudar. Só que o desespero foi maior do que os problemas dela. Foi maior do que o que ela tinha, melhor dizendo. O desespero bateu porque ela se achou que não tinha nada. Olha para cá, todas as vezes que o inimigo apontar para você e dizer para você que você não tem nada, você lembra para ele que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Todas as vezes que o diabo disser que você não vai conquistar, que você não vai ter, porque você é um fracassado, lembra para ele: o que espera ele é um lago de fogo ardente. A tua serva não tem nada. Aí tem 2 pontos, para me respeitar, ponto e vírgula, para você entender. Aí tem 2 pontos. Aí ela diz assim, ó: a não ser uma botija de azeite. Uma botija de azeite. Eu não sei se era 1 litro, se era um pouquinho, se era na minha terra diz cambuca, se era uma cambuquinha. Ela diz: a não ser uma botija de azeite. E quem deixou essa botija? O profeta, marido dela. O profeta andava sempre com uma botijinha de azeite. Por que o azeite? Porque o azeite era para ungir, para a santa unção. O azeite servia para curar as feridas. O azeite servia para ungir. Lembra que quando ungiram Arão, que o azeite saiu pela cabeça e foi pela barba? Eita Jesus, como é que desce? Então aquela mulher, no desespero, ela disse que não tinha nada. Aí ela lembra: a não ser uma botija de azeite. Aí entra o profeta em cena mais uma vez. Então disse ele aqui é o profeta Eliseu. Então disse ele: vai e pede vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Olha, você tem uma botija, não tem? Então agora você vai para a sua casa e manda os teus meninos, os teus 2 filhos, pegar vasos emprestados e não poucos. Sabe o que é que eu entendo aqui, querido? Que eu tenho que ter uma boa vizinhança.
seja da direita, da esquerda, de um lado, do outro, da frente, do fundo. Eu tenho que ter uma boa vizinhança, porque hoje é moda. Hoje o crente mora aqui, na frente mora uma pessoa que não é crente. O crente ignora. Ao invés de ganhar aquela alma para Jesus, ignora. Aquilo é uma macumbeira, aquilo é feiticeira. Quando eu vou para a igreja, fica de janela. Já pensou? Chegar diante dessas pessoas que a gente acha que não vão precisar um dia e pedir algo emprestado ao dedinho, ó, e a pessoa dizer não. Só que aquela mulher, sendo crente, sendo esposa de profeta, ela tinha uma boa vizinhança. Sabe o que é que eu entendo com isso? Muitas vezes os que estão longe não vai te ajudar. Os teus parentes não vão te ajudar. O teu vizinho do lado, que pode ser o teu socorro. Então olha para cá. Então faça a lei da boa vizinhança. Bom dia, fulano. Boa tarde. Como é que está o senhor? Não tenho visto seus meninos. Está tudo bem? Isso é a lei da boa vizinhança. Foi o que aquela mulher fez. Aí Eliseu fala assim, ó: então entra e fecha a porta sobre ti, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos. Olha só, e fecha a porta. Deixa eu falar o mistério da porta aqui. Querido, existem algumas situações na nossa vida que ela só vai valer quando eu fechar a porta. Não adianta eu tentar gritar, rodar, pular, sapatear, profetizar com as portas abertas. Existe porta que elas serão fechadas por mim. Porta que eu abri no meu passado, eu tenho que ir lá para fechar, para que as portas do presente e a porta futura seja aberta. Tem pessoas que não fechou as portas lá de trás. As portas que ficaram não conseguiram fechar até os dias de hoje. Por isso que pede e não recebe, porque ainda tem portas abertas. O próprio Senhor Jesus nos ensinou: quer ter um particular? Vai para o teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto. Então aquela mulher entra para o quarto, ela e os filhos dela, e deita o azeite. E a Bíblia diz que foi enchendo os vasos. Enche 1, 10, 15, 20. Foi enchendo aquelas panelas, aqueles vasos que ela pediu. Foi enchendo, mas encheu de um modo tão grande que não tinha mais vasilhas. Sabe o que é que Deus faz nesse momento? Deus não acaba com o azeite. O azeite não acabou. A Bíblia diz que o azeite parou. O azeite parou. Aí o que ela faz? Então veio ela e o fez o profeta saber. Então veio ela e fez saber ao homem de Deus, ao profeta, e disse ele: agora você vai, você vende o azeite, paga a tua dívida, e tu, oh meu Deus do céu, tu e teu filho, vive agora do que sobrou, vive do resto. Querido, tem coisas que nas nossas vidas a gente tem que falar com pessoas certas, consultar aquela pessoa certa, porque tem pessoas que você consulta, que ao invés de juntar, vai acabar espalhando. Ao invés de te dar uma palavra de encorajamento, vai te dar uma palavra de desânimo. Ao invés de pegar na tua mão, vai pisar na tua cabeça. Você está entendendo qual é o mistério dessa palavra? Então, aquela mulher, vou recapitular um pedacinho só aqui do começo.
a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Aqui eu termino. A não ser um pouquinho de azeite. Ei, olha para cá. Você sabe que tem pessoas querendo muito para estar na casa do Senhor? Tem pessoas que estão dizendo: eu só vou para a igreja se eu tiver carro. Tem pessoas: eu só vou para a igreja se não chover. Eu só vou para a igreja se não estiver fazendo frio. Aquela mulher só tinha um pouquinho de quê? De azeite. E foi justamente com esse pouquinho foi que Deus fez o milagre. Não espere muito para que o milagre aconteça, porque a palavra de Deus diz: ser fiel no pouco, porque no muito eu te colocarei. Essa mulher, ela foi fiel no pouquinho que ela tinha. Foi por isso que o Senhor multiplicou o azeite da vasilha. Aprendemos uma coisa aqui com essa mulher, que o milagre estava dentro da sua casa. Tem pessoas procurando milagre em outros estados, em outros países, fora da sua região, fora da sua cidade, fora do seu bairro. Olha para cá, o milagre muitas vezes está dentro da sua casa. E sabe qual é o maior milagre que você tem e você pode usar na hora que você quiser? É a sua fé. A sua fé é o maior milagre da sua existência. Meu Deus, que palavra! A sua fé é o maior milagre da sua existência. Porque o próprio Deus diz que sem fé é impossível agradar a Ele, agradar a Deus. Essa mulher conta um testemunho muito forte do seu marido. Hora nenhuma que ela conversa com o profeta, você vê ela reclamando, porque ele ronca, porque ele faz barulho, porque ele não ajuda, porque ele é macumbeiro, feiticeiro, católico. Não, hora nenhuma você vê essa mulher reclamando do seu marido. Diferente das mulheres que a gente atende hoje no gabinete. Meu marido não presta, meu marido não vale nada, meu marido fica com aquelazinha. É isso que a gente ouve nos gabinetes. Ao invés de ajudar em oração, ao invés de pegar na mão: ó, estamos juntos. A gente casamos, porque casamento é como a morte, é uma vez só, para ser feliz. Não, a gente encontra pessoas para tirar proveito da situação. Já que ele está rebelde, vamos aproveitar, vamos tirar o máximo de proveito. Porque amanhã ou depois ele vai embora, a gente fica com as coisas. Infelizmente, a gente atende mulher em gabinete dessa mesma forma. E atende um homem também, que fala a mesma coisa da mulher. Como é que pode? Nasceu para ser uma carne só. Homem e mulher, uma carne só, como o Senhor fez. E vive separado. Um dorme na sala, outro dorme na cama. Por quê? Não entende a incompatibilidade de gênero. Todos nós temos nosso gênero, forte ou fraco, mas todos nós temos nosso gênero. A incompatibilidade de gênero faz com que as pessoas se separem. Porque eu tenho que aprender a conviver com os defeitos da minha esposa. Minha esposa tem que aprender a conviver com os meus defeitos. Porque perfeito só tem um, que foi Jesus Cristo, e é Jesus Cristo. Aquela mulher entendeu que ela, dando testemunho do marido dela, uma hora ou outra, o Senhor ia o abençoar. Porque a palavra de Deus diz: abençoarei o que me abençoares, mas amaldiçoareis o que me amaldiçoares. Quantos casamentos falidos, quantos casamentos indo de água abaixo, porque ao invés de abençoar o cônjuge, acaba jogando para os braços da amante. Essa mulher, de segundo livro dos Reis 4, ela chega diante do profeta dando testemunho.
do seu marido. O meu marido, teu servo, morreu, e tu, profeta, sabias que ele temia o Senhor. Não basta só a minha esposa saber que eu sou homem de Deus, que ela é mulher de Deus. Não, o povo tem que saber. Ah, mas eu não devo nada à sociedade. Deve sim. Nós não somos um eremita, nós não somos um monge para viver isolado. Nós vivemos na sociedade e temos que dar obediência sim. Então, essa mulher foi abençoada pelo testemunho que ela tinha dentro da sua casa. Amém? Eu quero orar por você. Meu Deus, muito obrigado por essa palavra, Jesus. Vamos orar? Querido, está passando o canal aí, ó. Está passando aí, canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Deixa seu like, deixa seu joinha, compartilha aí. Deixa Deus te usar na terra, deixa Deus te usar. Compartilhe. Canal Atalaia de Cristo, Roberto Nunes. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tão gloriosa, por essa revelação dessa palavra, Senhor. Pai, talvez eu nunca preguei como preguei essa palavra agora, Senhor. Mas que essa palavra vá, Senhor, e produza resultado para esse homem, para esta mulher. Porque o milagre não está longe, o milagre está dentro da casa. É só declarar, Senhor, para o Senhor o que é que ela tem dentro da sua casa. Pai, toma meus filhos nas tuas mãos, meus parentes lá do Rio de Janeiro. Pai, a minha vida, Pai, eu coloco nas tuas mãos. A vida da minha esposa que está de joelho nesse lugar nas tuas mãos. Trabalha no coração da tua filha. Pai, se recebeu um não como resposta, o Senhor é aquele que do não coloca uma vírgula para colocar sim na petição da tua filha. Meu Deus, toma tudo que foi falado e pregado nas tuas mãos. Que esse vídeo, Pai, possa alcançar milhares e milhões de pessoas para a qual está sendo mandado. Porque assim nós oramos, Senhor, e já te agradecemos no nome de Jesus. Meu Deus. Querido, faça assim que essas mãos abençoadas, essas mãos que você vai colocar no peito do seu marido e vai profetizar que ele é um homem de Deus. Essas mãos que você vai colocar na vida do teu filho e vai profetizar que ele é um profeta. Essas mãos você vai colocar na vida, na cabeça da sua filha e vai dizer que ela é uma missionária. Porque assim como um homem de Deus, como um profeta dessa geração, como um atalaia de Cristo, eu profetizo na tua casa, na tua vida e na tua família, em nome de Jesus. Faça assim, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz, o grande amor de Deus, a comunhão do teu Filho Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo, seja na vida de todos que aguardam a vinda de Jesus. Todos juntos, diga amém, amém e graças a Deus. Amém, querido? Declaro que tu tens em casa hoje aí. Nessa declaração o Senhor vai te abençoar. Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.